E aí, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. E você que começou o dia conosco, começou o dia 11 horas da manhã, por isso, meu coito, eu queria jogar no bilionário com vocês. Começar no dia 11 da manhã, ideia, dia... Já é o nosso terceiro episódio de hoje e a gente tem o prazer e a honra de contar com a presença de Laodiceia dos Santos Brigantini, Abal do Breve. Tá? E ó, tá aqui, ó, em sua versão escritora. Seja bem-vinda, Lau. Obrigada. Que alegria estar juntos. E aí, eu tava vendo aí que alguém andou fazendo aniversário recentemente. Isso, em 72, é 24, Dia 24 de janeiro. janeiro, 7.2. 7.2, você não vai acreditar, mas eu diria que esse livro tem uma coisa assim de celebração também. Também. Me conta um pouquinho, qual que é a ideia desse livro? Aliás, fotos lindas. Que tal, para indicar essa gente? Coisa linda. E, ó, olha o marcador aqui, ó. Linda. Lindo demais, né? Lindo demais. Que delicadeza, hein, Paulo? Que coisa... Forma a capa do livro. Aí, tá aqui, ó, a capa do livro com os marcadores. Muito chique, né? Já estou com me autografar. Não, me conta, qual que é a ideia desse livro? Então, Entre a Sombra e o Ser, na verdade, é um livro de autoconhecimento com superação, né? Então, ele é um livro autobiográfico, né? Então, autobiográfico com um tema. Então, esse tema é Entre a Sombra e o Ser. Por que autobiográfico? Porque eu mesma, como autora, conto a minha história, né? Então, eu sou a protagonista da história, né? Então, eu faço parte da história, eu apareço nos acontecimentos, nos episódios. Então, é tudo focado sobre a minha vida. Ele não é biográfico porque ele não segue uma linha cronológica, né? E também não é escrito numa terceira pessoa, não é outra pessoa narrando a minha história, eu mesma contando a minha história. Agora, o livro surgiu por um interesse pessoal, né? Uma realização pessoal. Aos 70 anos, foi tão engraçado, me deu uma crise assim. Falei, puxa vida, né? Eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Era a crise dos 70. E nasceu em mim esse desejo de deixar alguma coisa escrita, né? Como legado. Hoje eu sou avó de 3 meninos, né? O Arthur, o João e o Gabriel. E eu falei, puxa vida, eu não sei se eu vou vê-los crescer tanto, né? A juventude, né? Então eu falei, puxa, o que eles vão saber da avó? Aí eu falei, poxa, seria muito bom eu deixar algumas coisas escritas. Os meus filhos, eles já sabem da minha história, porque de quando em quando a gente senta na mesa e lá de casa a gente é muito da mesa da refeição, né? A gente gasta horas na mesa. Esse é um costume da família. Então, o café ali demora, o almoço ali demora, e ali a gente fica trocando conversas, falando sobre a vida. Então, de quando em quando eles perguntam, mãe, como é que é isso, né? 70 anos e eles, né? Segundo eles, me acham muito para frente, muito jovial, muito esperançosa. Então eu falo, mãe, como que é isso? Porque o que a gente sabe da sua história é que você é filha de família pobre, você passou alguns experiências, passou necessidade, só não passou fome, mas você veio de uma família pobre, os seus pais eram analfabetos, né? Você vem de uma família preta, né? Então você tem a origem, porque o seu avô foi escravizado, né? Ele foi casado com uma espanhola, mas ele era negro mesmo, né? Preto. Então, falou, como que é isso? Você ter essa leveza, você ter essa capacidade de resolver as coisas com essa tranquilidade, né? Sempre com um sorriso no rosto. Então, a gente conversava muito sobre a mesa. Eu falei, puxa vida, o que o Arthur, o João e o Damião vão saber de mim se eles não contarem? Então, isso me pegou muito a escrever. Mas, para você escrever um livro, tem todo um pano de fundo aí, né? E eu posso estar contando algumas coisas também. Antes disso, deixa eu fazer uma correção aqui, porque eu falei a Laudo Breca, mas hoje, com ela de escritora, acho que a gente pode inverter. Breca da Lau, para pouco eu já estava entrevistando o pastor Sérgio Luzilec, cuja mãe escreveu A Mulher Sem Nome, pastor nascido, né? Então, eu não vou, eu tenho que pegar a história
entrevistar isso aqui, então, lá do Brasil. Carlos, no lugar. Está. Depois a gente apanha ali, ó. Bem a porta de. E me falta uma coisa, já tem alguns meses que você lançou ali, como que é a repercussão? Porque, assim, é tão gostoso, né? É aquela coisa assim, um livro é um filho. E daí todo mundo chega, nossa, como se o filho ali, nossa, gostei tanto do trecho, isso e faz bem assim. Como que tem sido a reação das pessoas? Tem sido maravilhoso. Para mim tem sido assim, gratificante mesmo, porque eu lancei no dia 28/9, né, de 2024, e foi interessante porque no dia do lançamento eu mandei fazer 200 cópias, né? No dia do lançamento eu vendi 160 livros. Uau. No dia do lançamento. Então eu fiquei assim, para mim, pai, mas ali no ambiente do lançamento mesmo. Aí falei, puxa vida, sobraram, né? 200, agora como que eu vou fazer? Mas durante a semana foi impressionante. Pelo WhatsApp, muitos pedidos, tal, terminaram os 200 mil. Terminaram os 200 mil. Caramba! Falei, meu Deus do céu, que coisa boa. Mandei dar mais 200, né? E desses 200, eu já vendi 75. Com 5 que eu vendi ontem em Campinas, quando eu fui lá no Caminho da Graça em Campinas. Vendi 5 livros ontem ainda. E eu estou muito feliz porque os homens estão se interessando em comprar o livro. A gente, antes de começar, estava aqui falando da nossa amiga Judite, e ela estava me dando esse patamar de vendas muda bastante, né? Mais de 100 exemplares num lançamento, ela me falou isso a semana passada. Assim, é um sucesso assim, muito grande. Assim, é só grandes autores que vendem 100 exemplares no lançamento. Ainda mais porque é um lançamento em uma edição. Não é uma super editora, tem um que fez uma campanha, dinheiro, dinheiro, sabe? Nada disso. Amizade mesmo, amizade. E eu tenho uma rede de amizade muito grande, e para mim foi surpresa, foram muitas pessoas, inclusive eu cito no meu livro a minha trajetória profissional, e o meu primeiro emprego em escritório, porque eu trabalhei em fábrica, né? Eu sou da fase do aprendiz. Então eu fui aprendiz, depois trabalhei em muitas fábricas, e o meu primeiro trabalho em escritório foi no escritório contábil, uma assessoria contábil. E esse meu patrão estava no lançamento. tem bastante. Tem muito, foi em 70, 71, primeiro escritório mesmo que eu trabalhei. E ele foi, eu convidei, ele estava em Baita com 88 anos, e ele foi, ele é dele, então eu fiquei bastante contente. Então ali foi uma festa. Eu fiz em um bar, né, numa cervejaria, lá perto de casa, na Pompeia, que tem uma pegada cultural, e foi maravilhoso. Alguns amigos fizeram música ao vivo, minha filha é produtora de eventos, fez toda a produção. Então foi um momento maravilhoso. Para mim, eu fiquei muito satisfeita. E agora você tem feito, tem agendado em grupos femininos, igrejas, para apresentar o livro também, com palestra junto, como que é? Você fala e depois lança um livro. A palestra sobre o livro, como que é? Sua vida autoral. O pensamento é esse, né? O pensamento é esse, de fazer mesmo roda de conversas, né? Contar um pouco da minha história, do livro, incentivar as mulheres a ter uma vida mais individualizada, sabe? Uma vida mais ela mesma, não ser sombra do marido, ou do noivo, ou do namorado, porque às vezes a gente se apega tanto ao parceiro e que acaba sufocando a sua vida, a sua luz. Então, vive mesmo que na sombra, né? Então, o meu livro conta muito disso. Eu nunca quis ter sombra, eu nunca quis ser a segunda, eu nunca quis ser segunda em nada. Então, eu tinha essa preocupação, não quero ser sombra. Então, mesmo sendo casada há 46 anos, com um homem público, pastor evangélico, conselheiro, e cuida de pessoas o tempo todo, mas eu tive a minha vida, né? Eu consegui superar todas essas coisas e fazer a minha caminhada. Então, eu quero dizer isso para as mulheres, que é capaz, é possível você fazer isso. Então, eu pretendo ir apresentar meu livro, fazer uma roda de conversa e contar um pouco de história para incentivá-las a também ter essa percepção de si mesma, né? Conhecer a si mesma,
que foi o que eu fiz. Eu tive que fazer uma caminhada para dentro, com a ajuda de psicólogos e tudo, e cheguei onde eu cheguei, sabendo quem eu sou e sabendo onde eu quero chegar e o que eu quero fazer. Então, isso é muito interessante. Eu pretendo fazer isso. Agora, o que eu tenho feito eu vou em igrejas, né? Normalmente eu estou sempre acompanhando o Carlos para palestras, essas coisas nas igrejas, eu tenho levado o meu livro, o pessoal tem comprado. E a venda maior tem sido pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Isso, eu faço as minhas postagens, o pessoal me chama no WhatsApp, eu faço a venda e mando pelo correio. Podemos colocar, né, aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente vai deixar aqui, você já vai lá, pessoal, e já perde o livro. Isso. Semana passada eu postei um vídeo que, assim, se é que é possível alguma coisa nos chocar no meio evangélico, acho que ultimamente, né, a gente acorda já Chocados. Mas eu vi um vídeo de um trecho de um casamento, um trechinho, em que a noiva estava fazendo os votos de joelhos pro noivo. Aí eu olhei assim e falei, não, deve ser uma menina, deve ser uma moça anã, porque eu não estou vendo isso. E o voto era assim, alguma coisa tipo, eu prometo ser submissa, você é o homem da casa e eu sempre vou fazer tudo do jeito que você quisesse. Aí eu olhei aquilo assim, não vi nada assim falando um voto bíblico, alguma coisa de eu quero que o nosso amor transporde em nome e Deus seja conhecido pelo quanto a nossa relação... Não, era uma coisa de onde que a igreja está errando de produzir esse tipo de comportamento? Eu acho que errando muito, né? Porque eu nunca acreditei nisso, eu nunca acreditei nessa submissão. Como assim? Não se acreditei, nunca acreditei nessa submissão possessiva, né? Porque é uma coisa que acaba desfazendo da outra pessoa, né? Negando a outra pessoa como se aquela pessoa não existisse. E Deus nos fez único, Ele não fez a gente dois. Eu não nasci para o Carlos não nasceu para mim. Eu não creio muito nessa história. Eu creio que a vida foi acontecendo e chegou o momento que a gente se encontrou. E nós dois decidimos um pelo outro. Não foi Deus que colocou, olha, Carlos, você vai procurar a Odisseia porque é uma moça crente, dedicada, como você vai ser pastor, então, olha, é isso. E faz dela uma mulher submissa, aquela mulher que vai estar com você em tudo. Não. Tanto que eu tive uma depressão muito forte. As crianças tinham 2 aninhos, Felipe e Carol, eles são bem próximos. E essa depressão, ela surgiu após eu ter saído do meu trabalho, porque depois eu engravidei da Carol, demorei 8 anos para engravidar do meu primeiro filho. Então, eu tinha aquelas promessas, né, que a gente faz às vezes para Deus e não pensa na consequência, né? E naquele tempo eu acreditava que se você faz uma promessa para o Senhor, você tem que cumprir a risca, né? Então, eu tinha feito essa promessa de que eu ia cuidar do bebê, né? Eu ia sair do trabalho, eu ia cuidar do bebê. Nesse momento, eu estava numa multinacional, super bem empregada, mas eu engravidei e falei, gente, eu vou sair assim que o bebê nascer. E eu saí. Só que, como eu sou acostumada a trabalhar desde os 13 anos, aquilo foi me sufocando, e eu saía para fazer, por exemplo, as visitas pastorais com o Carlos, eu me achava uma desocupada, sabe? E aquilo foi me incomodando tanto porque eu achava que as pessoas da igreja estavam me julgando. Porque o Carlos era tempo integral na igreja, o salário vinha da igreja. Eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, então eu gostava de ter minhas coisas e andar sempre bem ajeitadinha. E eu falava, as pessoas devem estar pensando assim, ela é uma folgada, em vez de estar ajudando o marido a trabalhar, fica passeando para lá e para cá. Aquilo foi me incomodando de tal jeito. E eu tinha prometido nessa época para o Senhor que quando eu fosse tropeço no ministério, o cara do Senhor me tirasse. E eu tinha certeza que aquela depressão era castigo de Deus. Castigo de Deus queria me tirar porque eu não estava mais acompanhando o Carlos para os cultos de oração, com 2 crianças. Eu não estava mais fazendo essas visitas tão frequentemente.
Então, o contexto da igreja acabou me adoecendo por conta dessas promessas que a gente faz, e Deus não precisa dessas promessas, Ele não quer sacrifício da gente, né? Só que a gente acredita, né? Hoje eu não acredito mais, mas naquela época eu acreditei. E isso me levou a uma depressão muito forte, quase morri, porque chegou ao ponto de eu, quando ir para a igreja ao domingo, eu ver que roupa que eu estava, como é que eu estava, porque as pessoas iam falar que eu era muito vaidosa, que eu estava gastando dinheiro do meu marido que vinha do ministério para me ajeitar, para me enfeitar. Então isso me adoeceu. Foi aí que eu comecei todo o processo terapêutico, né? E não parei nunca mais, porque foi o que me libertou. E aí na terapia eu cuidei dessas coisas e eu pude enxergar Deus de uma outra maneira. Deus como um pai amoroso, cuidadoso, e não aquele pai que pune, que castiga. Então eu acho que a igreja tem um papel muito importante na vida das pessoas, mas que ela exagera às vezes, muitas vezes, adoecendo as pessoas. Eu fui uma vítima. E estou aqui pensando, incrível como cada episódio que você fala, eu me lembro assim, de alguma coisa que a igreja está fazendo hoje e que, assim, na minha visão, é um retrocesso assim, de 40, 50 anos, porque muitas igrejas hoje estão proibindo ou desaconselhando que você não procure um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, remédio, um antidepressivo, um ansiolítico, alguma coisa. E fala um pouquinho mais sobre isso, tipo, por que você não leu a Bíblia? Leu mais da Bíblia que você fica... A gente aqui dá risada com isso, mas assim, é isso que eles estão fazendo. Ou então acham que a psicóloga tem que estar com a Bíblia na mão. Gente, isso é insano. Isso é insano. Fala um pouquinho sobre seu processo terapêutico. Então, eu estou com 72 anos e isso aconteceu nos anos 50, né? Então, é muito difícil, porque naquela época, falar em terapia, falar em psicólogo, crente, esposa de pastor, era um absurdo, né? Então, eu tive que, junto com meu marido, com o Carlos, fazer esse tratamento, fazer essa busca meio que escondido da igreja, né? Caramba. Meio que escondido da igreja. Então, nós conversamos entre nós e falamos, olha, não precisamos falar para ninguém precisa saber, porque isso vai vazar para a igreja e não vai ser bom. Então, nós fizemos muito ali em casa, eu e ele, fomos procurar o tratamento, mas sem anunciar, porque realmente existia esse peso. Como você, esposa de pastor, é falta de fé. E eu ouvi isso, é falta de fé, é falta de compromisso, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa confiar mais em Deus. Eu ouvi tudo isso. Tanto que eu tinha tanta raiva disso, tinha raiva mesmo. E às vezes eu ia para a igreja, mesmo nesse quadro de depressão, e eu chegava na porta da igreja e eu travava, porque até tem uma música que nessa época me chamou muita atenção, que os irmãos ficavam cantando assim, ainda que a terra se abale, se tremeça, eu continuarei te louvando. Eu ficava na porta e pensando comigo assim, escampada de mentirosos. Para poder passar palavra na parte. Isso. Aí eu ficava assim, eu falei, campada de mentirosos. Se vocês estivessem passando o que eu estou passando, não diria nem. Então aquilo me irritava, me deixava muito nervosa, muito mais nervosa e doente. Então é muito difícil, mas eu rompi com a ajuda do meu marido e de lá para cá eu aconselho, as pessoas que passam por mim, eu digo, precisa fazer terapia. Terapia é um tratamento, é ciência, tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com Deus. Deus colocou essas pessoas para ajudar você. Você não fica sofrendo sozinha. Você tem aí na sua mão as pessoas que querem te ajudar e podem te ajudar. Então eu incentivo e eu assim, amo a terapia, amo. De quando em quando eu posso, eu sento num divã para atualizar as coisas. Estou vendo o pessoal comentando aqui, até a Dulce falando que é psicanalista, está se formando agora em psicologia, né? Falando sobre alguns colegas que são procurados e as pessoas querem uma abordagem cristã da psicologia, que não existe essa abordagem. E ela está te mandando aqui um abraço, né? Uma turma aqui mandando um abraço para você.
Um abraço para você, Dus, para Marli, para Sandro, todo mundo que tá aí. O Alex comentou uma coisa legal, que a Lau é uma querida entre dois outros queridos. Abraço para vocês e tô por aqui acompanhando. Abraço, Tex. Tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigada. Você vê a importância, né, Paula, da terapia. Sim. Na vida do cristão, bem essa relação religiosa, né? Sim, eu tive uma experiência muito interessante na terapia com meu pai. Até eu conto um pouco dessa história no livro. Meu pai, aos 80 anos, a gente não conhecia a família do meu pai. A minha mãe sempre foi patriarcal, né? Ela mandava, então meu pai fazia as coisas, sempre muito quietinho, muito na dele. E a gente não conhecia a família do papai. Então, a família da mamãe conhecia os primos, as tias, e do meu pai ninguém. E aquilo me incomodava. Eu falava, por que a gente não sabe da família do papai, né? E uma vez me incomodou tanto, que eu procurei a terapia para saber como que eu poderia ajudar meu pai a falar um pouco sobre a vida dele e sobre a família dele. Então, o meu terapeuta falou assim, olha lá, você vai ser a língua do seu pai. Eu achei muito interessante, nós filhos no momento, falei, como você é a língua do meu pai, né? Aí ele me orientou, passar um dia com meu pai, conversar com meu pai, ir para um retiro, alguma coisa assim, que ele ia falar toda a história dele, porque ele estava precisando só de alguém que puxasse, né? E foi interessante que através da terapia que eu fiz, eu consegui chegar na família do meu pai, consegui, antes do meu pai falecer, ele ter o contato com o irmão dele, por telefone. Ele só não foi a Aracaju, porque meus pais eram de Sergipe, né? Então, só não foi lá porque o irmão dele já havia falecido. Depois dessa conversa, o irmão dele faleceu. O irmão dele estava sério, então não pôde mandar foto. A orientação era mandar foto dele, ele mandar da família e tal. Mas não aconteceu. Mas através desse telefonema e desse trabalho da terapia, nós conseguimos encontrar uma sobrinha dele em São Paulo. E meu pai sentou na mesa dessa sobrinha, filha desse irmão, comemos ali juntos, levei meus irmãos todos, junto com meu pai, e pudemos sentar na mesa com essa sobrinha. Mas meu pai reviveu tanto, ele desentalou, sabe? E morreu leve porque ele encontrou alguém que era da família dele, saiu dele. E onde a gente passava, ele falava, gente, vocês não acreditam, encontrei minha família, encontrei gente do meu sangue. Então, isso fez um bem para o meu pai. Então, só para entender o quanto a terapia pode ajudar uma pessoa, né? Independentemente da idade. E a idade? Ele já estava com 80 anos. 80 anos fazendo terapia e você é com 25 e achando que não precisa, achando que é o alecrim dourado, não precisa de nada. É verdade. E meu pai morreu leve, morreu satisfeito, chorou como criança nesse dia e saiu de lá da terapia. Ele falava assim, filha, começou a nomear as pessoas que estão netas ou parentes próximos que precisavam de terapia. Puxa vida, filha, fulana, dá para vir aqui, né? Que começou a nomear as pessoas. Eu achei uma lucidez tão grande, se a mãe do meu pai, e para mim é uma satisfação de poder ter ajudado meu pai a encontrar alguém da família dele com o tratamento da terapia. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Nem querer ser fofoqueiro, mas eu me lembrei de um caso, não vou obviamente citar nomes, mas da esposa de um pastor bem famosão aí, que ia fazer terapia, passar em psiquiatra, tudo nos Estados Unidos, com medo de alguém aqui no Brasil vê-la num consultório, alguma coisa. Hoje ela já anda até falando que passou por um processo. Dizem até que os surtos envolviam, assim, digamos, um comportamento meio ligado a Eva, assim, não sei se era uma unção de Eva, alguma coisa assim, mas só para mostrar assim, a gravidade. Outra coisa que eu lembrei, Lau, você falou tão interessante sobre esse lance aí da expectativa de um casamento, e tem algumas igrejas que as moças, as adolescentes começam a orar todos os dias, fazer jejum pelo futuro marido. E assim, eu vi um vídeo, não sei se a gente chegou a postar a live, se eu só coloquei no meu perfil, que ela
Olha, eu estou aqui. Foi na época das enchentes, no Rio Grande do Sul. Olha, eu não sei se... E a menina chorava copiosamente. Eu não sei se você foi atingido, você, minha futura marido, foi atingido pela enchente. É sério, cara. Eu chorava, porque eu quero decretar a sua vitória, porque Deus, o nosso lar, os filhos que nós vamos ter... Lau, me ajuda a falar com essas pessoas, se tiver alguém de vídeo chegar. Essa coisa, repete, por favor, que não, já existe aqui na eternidade o marido que Deus preparou e que parará, e depois, quando eles casarem, vai ser assim, um louvor permanente. 46 anos. 46 anos de uma relação extremamente amorosa e que inspira um monte de casais. Fala um pouquinho sobre essas pessoas que estão criando. Isso é doença. Isso é doença, infelizmente. Eu digo para essas pessoas que elas precisam de ajuda. Porque eu creio assim, que Deus, ele, se você orar dessa forma para Deus, por exemplo, eu sou casada há 46 anos. Aí eu tenho um atrito lá com o Carlos e a gente se separa, sei lá. Aí eu vou falar, Senhor, por favor, interfira e tal. Eu vou, filho, o problema é de você. Vocês que se escolheram, vocês que se entenderam e resolveram viver junto. Eu abençoo aquilo que vocês escolheram. Então, eu creio nessa bênção do Senhor depois da sua escolha. Mas que Deus vai colocar eu quero um loiro de olho azul, um moreno, isso, aquilo, outro. Não existe. Não existe. Acho que Deus fica lá do seu assim, querida, não tenho nada com isso. Se você gostou, quer essa pessoa, quer assumir, é responsabilidade total sua. Eu abençoo aquilo que você escolher. Eu sim. A gente está fazendo isso aqui virar terapia de namoro, mas eu quero também aproveitar que assim me ocorre coisas que estão acontecendo o tempo todo nas redes sociais. Por exemplo, em boa parte das igrejas, para o cara namorar, em algumas delas, e algumas até mais modernas, com prancha, com tudo, você precisa pedir autorização para o líder da sua célula, para ver se pode namorar. E daí, quando autoriza alguma coisa, em alguns meses você tem que estar casado, porque, deixa eu usar uma gíria bem idosa, aqui não pode comer a merenda antes do recreio. Não sei o que é mais idoso, recreio, merenda. Uma forma para eu esconder a vergonha ali, a vergonha que é falar disso. E aí, dois adolescentes, que às vezes 18, 19, 18 e 17, se casam e daí isso dura pouco tempo. Como que o namoro, como que o namoro pode proporcionar o sucesso de um casamento? Como que você começa a construir a relação ali e não depois, tipo, você tem que casar para depois construir todo o resto, casa quase que com uma pessoa desconhecida. Sim, sim. Eu acho também que isso é uma escolha. É uma escolha da pessoa. Porque, desculpa falar às vezes muito de mim, mas, por exemplo, eu e o Carlos, nós começamos a namorar... Não, a ideia é essa. Nós começamos a namorar nesse contexto, né, de uma igreja tradicional, muito tradicional mesmo, meus pais super tradicionais, rígidos no namoro, tanto que o meu namoro com o Carlos foi bastante tumultuado no sentido de a gente não podia ficar sozinho, vamos dizer, até por conta disso, de não comer na merenda. Então a minha mãe era do tipo de ficar no sofá. Meu Deus. Isso, eu e o Carlos sentado ao lado, e nós não podíamos nos beijar ali na frente dela, e ela fazendo o tricôzinho dela, o crochê, e eu e o Carlos ali do lado. Aí nós saíamos para o Carlos ir embora, e até o portão, ela saía na janela para ver o beijo. Né? Então, isso foi lá atrás, né? Então, só para dizer que é uma escolha, por quê? Eu e o Carlos, a gente teve esse namoro tumultuado e muito vigiado. Só que nós dois tínhamos um trato nosso, que nós não queríamos comer a merenda antes do recreio, mas era um trato nosso.
Então, nós namoramos, nós nos curtimos, nós nos conhecemos, nós fizemos o que achava que era possível fazer. Mas na merenda a gente guardou, porque é uma escolha nossa, né? Então, eu acho assim, que isso é um trato que você faz com o seu parceiro. Não tem pastor, não tem mãe, não tem pai que vai proibir ou vai impedir que isso aconteça. Porque hoje eu sou mãe, né? Minha filha está com 28 anos, meu filho com 27, os netos, e eu entendo assim hoje. Gente, Você não ficou na sala. não. É uma escolha. Fazendo crochê. Não, é a escolha deles, é a vida deles, né? Então, eu acho isso, que não tem pastor, ninguém que vai proibir isso, porque eu não estou 24 horas com meu filho, com minha filha, tanto que eu e o Carlos, ainda botando em nós dois, nós tínhamos um namoro desse jeito durante a semana, mas durante a semana a gente cabulava a alma, né? Cabulava a alma, ia namorar do jeito que a gente queria namorar. E se quisesse fazer, ia fazer, não tem problema algum. Então, não tem como ter esse controle. Por isso eu falo que a pessoa que decide por isso, ela tem que ter consciência daquilo que está fazendo, para que não venha se arrepender por consequência para ela mesma, mas não por conta de pai, de pastor, de Deus. Eu acho que nem Deus se mete nessa questão. E, assim, acho legal a gente enfatizar, não é esse tipo de compromisso que vai produzir o casamento, porque se fosse assim, o índice de divórcio entre os evangélicos seria menor do que entre e não faz, o pastor religião não faz diferença de divórcio. Não faz. Então, se o adolescente está sendo educado que isso vai garantir uma relação bem-sucedida, não está certo. Não tá claro. A questão não é de fé, é questão de pesquisa, de ciência. Vamos olhar os números. Então, não condicionar. Não era. Porque nós temos pessoas boas, tanto dentro do evangelho, como pessoas que não são evangélicas, mas praticam uma outra fé, que têm o temor a Deus, têm a vida diferente da sua, mas com pessoas boas, respeitosas, educadas. Sim. Então não tem isso, não tem esse parâmetro, porque tem casais que começam a namorar, 6 meses, casam e vão para a vida toda. E tem casais que namoram 10 anos, casam e se separam no primeiro ano. Então não tem patrão. Eu acho que é muito escolha pessoal mesmo, de você saber aonde você está pisando, quem você está escolhendo e o que você quer para você. Dentro da sua jornada entre a sombra e o ser, da sua felicidade, da sua intensidade, quanto que você classifica que, vamos dizer, a família, o marido, a família, Sim. A família como um todo, qual que é a participação nessa sua alegria toda? Só para a gente entender melhor. Eu creio assim, que eu tenho uma história de superação, que eu nasci com os pés virados, né? Eu precisava me conhecer até os 4 anos de idade. E a minha família, mãe, pai, meus irmãos, nós moramos no interior de São Paulo, e eu sou a penúltima, porque teve um irmão antes de mim, uma irmã antes de mim, tem um irmão depois de mim, e entre esses dois, eu e esse meu outro irmão, teve um bebê. E esse bebê morreu aos 9 meses de idade, pneumonia naquela época, né? E eu fiquei sendo a xodó no lugar do caçulinha. E por eu ter nascido com os pés virados, então eu fui criada com muito carinho, com muito amor, com muita aceitação. Eu era mesmo o xodó da família. Só que ao mesmo tempo que eu era xodó, eu ouvia muito, mesmo dos meus pais, dos meus irmãos, que me amam e sempre me amaram, coitadinha, aleijada, ai, tadinha, a Lau não pode, a Lau não vai fazer, a Lau não consegue, a Lau isso, a Lau aquilo outro. Então eu tiro esse peso na minha infância, né? E isso refletiu depois de adulta, porque nesse período da depressão, eu era uma pessoa muito medrosa, eu não sabia o que eu queria, eu não tinha gosto, eu não tinha sabor, eu não tinha vontade, já casada, tudo com os filhos, mas o cara falou assim, bem, vamos almoçar em tal lugar, você que sabe, vamos comer tal coisa, tanto faz, não, tudo bem, você escolhe. Então eu não tinha essa força de escolha.
Porque eu ouvi muito isso, que eu não sabia de nada, que eu não queria saber de nada, que eu era coitadinha e tal. E aí depois vim para São Paulo, comecei a tratar isso no Hospital das Clínicas, fiquei na casa de uma tia, e ficamos uns meses aí, os médicos indicaram a tal botina, né, ortopédica, eu usei, e a minha mãe, deixando os outros filhos para trás lá no interior, vamos voltar, porque o remédio é a botina, então a gente leva a botina, vamos fazer isso. Aí eu fui para o interior novamente, e nesse período a minha mãe me entregou a Deus, falou assim, você vai completar a obra, porque eu não tenho como ficar aqui em São Paulo, tenho que cuidar dos outros filhos. E nós fomos. E lá no interior, eu me lembro como se fosse hoje, assim, aquela casa enorme, aquele quintal com aquela terra vermelha, né? Meus irmãos reunidos, a minha mãe. E eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu. E a minha mãe sempre nos vestiu igual, nós éramos quase gêmeas. Então a minha mãe comprava um sapatinho para ela e botina. Assim. Naquilo eu chorava, porque eu queria um sapatinho igual. Aí, nesse dia de véspera de Natal, nesse quintal, a minha mãe conversou comigo e falou, olha, vamos colocar a botina? Se você andar, o seu sapatinho vem, né? E aí, disse que eu coloquei a botina e eu andei com o pé desvirado, foi uma festa dos irmãos, minha mãe, você andou, isso aqui. E de lá para cá, nunca mais virei o pé, não operei, não fiz nada e ando até hoje de boa. Então, essa foi a superação. E por conta disso, eu tenho uma gratidão dentro do meu coração, desde muito cedo, de poder andar, de poder fazer as coisas, né? Então, eu sempre uma pessoa muito incomodada, eu não consigo ficar parada, quero fazer. E eu cresci assim. Então, dentro do meu coração e por ensinamento dos meus pais, há muita gratidão dentro de mim, porque eles eram pessoas analfabetas, mas muita fé, muita gratidão, muita fé, mesmo passando necessidade. A gente nunca ouviu uma palavra de desânimo, uma palavra de que não ia dar certo. Sempre minha mãe falava, olha, vamos fazer a nossa parte que o Senhor completa o restante, só não se dá jeito para a morte. Então eu cresci nesse ambiente, então eu tenho essa fé dentro de mim de que realmente só não se dá jeito para a morte. E eu cresci assim, então sempre correndo atrás de novas coisas, novas oportunidades, e desafios, sempre enfrentei desafios assim, não, vou fazer, vou conseguir. Então, eu acho que isso me fez uma pessoa diferente, uma pessoa grata, feliz. Não que eu não tive problemas, mas eu estou feliz. Eu sei que aquilo vai se resolver, eu não sou a primeira, as outras pessoas também têm os seus problemas. Então, cada um dentro do seu problema vai conseguir resolver. Então, eu nunca sofro por antecipação. Então, vai acontecer tal coisa, o mundo vai acabar. Tá bom, deixa que acabar. Tá isso. E acabar para aproveitar. Entendeu? Então, eu não fico assim apavorada. Vai acabar quando? É amanhã? Meu Deus, vou sentar e esperar a morte chegar. Não. Eu deixo passar e o dia que chegar a gente enfrenta e fala, bom, é agora? Tá bom. Entendeu? Então, eu acho que isso que me faz essa pessoa. A fé que meus pais passaram para mim, e eu continuei, né, cultivei essa fé dentro de mim, passei essa fé para os meus filhos, tenho tentado passar para os meus netos. Não é a questão da fé igrejeira, é a questão da fé do Todo-Poderoso. Não importa onde você esteja, na igreja, fora da igreja, mas a fé que você tem que ter no Todo-Poderoso, que Ele é realmente o nosso motivo de vida. Lau, você disse que 70 anos... 72 eu fiz agora, em janeiro. Parece. Fiz 72. E o livro é sobre isso. É sobre isso. Fala um pouco mais pra gente sobre essa idade que todo mundo... Algumas pessoas têm chegado, na terceira idade. Tem gente que vive e leva com uma leveza enorme, como você. Sim. Conta um pouco pra gente das lições que você pôde e das recomendações que você pode dar para quem tem medo de envelhecer. Para quê? Sim. Primeiro, eu acho que você tem que se conhecer, sabe? Eu acho que você viver por viver e deixar você conhecer intimamente quem você é, aonde você pode chegar, o que você quer fazer, é muito complicado. Claro que chega no final da vida ou mais ou menos no término da vida, você vai ficar frustrado, porque você vai falar assim, puxa vida, eu vivi em função de chegar aos 70, em função de chegar aos 80, mas com medo, porque aí não vai fazendo nada, porque estou envelhecendo.
A velhice é fatal, é para todo mundo, então eu acho que isso você não deve se apegar, primeiro. E outra coisa é você correr atrás de ajuda. Gente, eu não tenho como não falar na terapia, porque a terapia para mim foi algo muito importante, muito importante. Nesse contexto dos meus pés, eu ouvi todas essas coisas, isso refletiu no meu emocional, isso refletiu no meu psique, eu tive que tratar. Depois, com isso, vieram outros medos, eu tive que tratar. Veio essa questão da depressão em relação às promessas que eu tinha feito, tive que tratar. Então, eu venho tratando do meu psique, da minha cabeça, do meu íntimo, há muitos anos. Então, isso não é de agora, não é que eu sou feliz, estou vindo aqui à toa. Não, eu tive todo um processo, uma caminhada. Então, eu diria para as pessoas o seguinte, vai se conhecer, vai se cuidar, porque a vida fica mais leve, as coisas ficam mais leves, você consegue realizar coisas. Não adianta você sonhar, só sonhar e não colocar no papel. Né? Tem que sonhar, colocar no papel, planejar e fazer acontecer. E isso que eu fiz nessa minha caminhada, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse, porque eu estou com 72 anos e eu tenho sonhos ainda. Tenho sonhos, eu tenho vontade, né? Faço minha academia 3 vezes por semana, cuido dos meus netos, mas não sou responsável totalmente por eles, é um de outro, não. Tenho liberdade para dizer para o meu filho e para a minha nora, hoje eu posso, entendeu? Então não há esse milímetro entre nós, entendeu? O Carlos mesmo como pregador, como conselheiro, bem, você vai? Não, não vou. Então eu sei dizer não. Então depois que você descobre o dizer não, é tão libertador. Coisa que eu não sabia. Então, foi uma caminhada. Então, eu acho que não é do nada. Não é do nada. Você tem que fazer essa caminhada e se permitir a viver de uma forma leve e sabendo que aquilo é para você. Não viver pelo outro, viver a vida do outro, sabe? Porque eu conheço algumas pessoas, principalmente mulheres, né? Até na família mesmo, que vivem a família do marido. Vivem a vida do marido. E aí o marido morre, a vida, ela não tem vida, ela não tem nome, ela não tem amigos, ela não tem nada. Então, isso é muito perigoso. Então, eu sempre fui eu mesma, eu sempre cuidei da minha família, sempre cuidei do meu marido, sempre cuidei do ministério junto com ele, nunca deixei de fazer nada. Mas, em paralelo a isso, eu tinha as minhas coisas, né? As minhas satisfações, os meus desejos, e corria atrás para realizar. E corro até hoje. Eu falo para o cacete, nossa, tem tanta coisa na minha cabeça, e não é 70 anos que vai se curar. Eu quero fazer mais. Ou seja, o livro é sobre dizer sim, sobre dizer não. Obrigado, presidente. Ela fica sim para a gente saber hoje tivemos esse papo maravilhoso. Obrigada. Algum agradecimento, alguma coisa? Opa. É isso, até eu vou permitir que eu leia, porque Com certeza. porque o meu livro, graças a Deus, eu tive a ajuda de várias pessoas amigas, né? E uma coisa importante, que até eu não falei, para fazer um livro, para escrever um livro, não é simplesmente você sonhar e começar a fazer. Você tem que planejar, você tem que correr atrás do que é necessário fazer. Então, comigo não foi diferente. Eu tive que fazer um contrato com uma empresa que é escritor... como fala? Orienta pequenos escritores e escritores renomados. Então, eu fiz um contrato com ela, é uma amiga minha de Fortaleza, chama Rosilira, e ela me deu toda a orientação, o acompanhamento durante 1 ano de como eu escrever, né? Então, não que ela escreveu para mim, eu escrevia e ela fazia todo o acompanhamento. Então, isso foi muito interessante. Então, eu acho que para você escrever um livro, a primeira coisa que você tem que romper é a desistência, porque é muito fácil você querer desistir. Então, a palavra-chave aí para você ter uma obra escrita é o planejamento. Então, tem que ter o planejamento para poder fazer e descobrir as pessoas que podem te ajudar. Então, o Pavarini perguntou para mim como tem sido a satisfação e os retornos, né, das pessoas que têm lido o meu livro. Tem muitos retornos interessantes, homens lendo meu livro, me dando retorno, que eu estou ficando muito feliz com isso, né? Porque é difícil o homem ler um livro e fazer um comentário, né? E eu tenho tido isso de volta. E entre os comentários, eu gostaria de destacar algumas irmãs aqui, amigas queridas, que me ajudaram bastante.
A minha amiga Steca Reia, que você conhece, ela é psicóloga clínica, facilitadora de grupos de pessoas, escritora também de algumas obras. Ela me fez um retorno magnífico, porque eu falei, gente, será que sou eu? Né? Foi muito lindo o retorno que ela me deu, eu queria agradecer a Esther. A minha amiga que fez um prefácio, que é a Loide Muniz, né? Também é terapeuta, escritora, palestrante, contadora de história, uma pessoa muito especial. A minha amiga Silvia Kivitz, amiga de toda a vida. Ela é formada em serviço social, né? É consultora de projetos do terceiro setor e é uma referência no movimento social e é uma querida, uma amiga do coração. E tantas outras pessoas, como a Renata Lia, ela é de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, ela fez toda a arte da capa, a arte do marca-página e os banners para publicidade. Ela é publicitária também. Então, ela também me ajudou bastante. O Marcelo, esposo dela, que também é de Cabo Frio, ele fez a diagramação do livro. Ele é editor, é filósofo, é professor e escritor também. A Cristóse de Franca, que é fotógrafa profissional e também é psicóloga. Ao meu marido Carlos, aos meus filhos Carol, Felipe e a minha nora, né, que me ajudaram também no incentivo e na confiança e me jogando para cima para que eu pudesse realmente concluir a obra. Eu queria deixar aqui para eles o meu agradecimento de todo o coração e que vamos para o próximo. Dos agradecimentos, o nosso agradecimento. Você cabe aqui conversar com a gente. Incrível como as pautas estão todas. Eu pensei isso aqui agora, né? Tão impressionante. Isso, né? E como a gente foi extremamente alcançado por isso, e espero que você que ouviu, que assistiu o depoimento da Dó, você também compartilhe isso com mais pessoas, porque a gente precisa retornar, a igreja precisa voltar a ser uma instituição que abençoa e não que adoece. De leveza, né? Com essa leveza. A igreja tem que ser um lugar que deixa a gente feliz, deixa a gente com essa energia, não lutando contra fantasmas que às vezes nem existem, né? Mas são colocados para a gente. Querida, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo, Mauro. Quem pode criar um prazer estar aqui com vocês. E queria de coração agradecer e pedir a quem estiver assistindo ou for assistir ao nosso podcast que me procure, né? Isso aí, eu estou aberta. Aqui para colocar o link. Convite para comprar pelo Zap, está tudo no comentário da descrição. Bom, isso, eu estou disponível e o meu desejo realmente é ajudar muitas pessoas mesmo com a minha história, com a minha vida, com as minhas lutas, com as minhas vitórias. E eu quero mesmo abençoar, isso que eu quero. Obrigada. Beijo lá. Tem uma audiência grande aqui. Um beijo a Marli, Dulce, Raquel, Sandra, Milton. Quem mais está aqui? Sandra, Maria, de novo aqui, Alex, que passou por aqui. Se você não esquece de ninguém. Acho que é isso. A turma toda aqui, mas pelos criados do canal que estão proporcionando mais esse dia para a gente. E eu acho que proporcionando para você. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!